Quero começar por dar os parabéns à Comissão que fez a alteração do regimento, pelo bom trabalho que fizeram e pela rapidez com que conseguiram entender-se. Gostava também de lhes dizer que a direita, eu considero que o Chega é da direita, a direita não está contra as descentralizadas. Consideramos que as descentralizadas são essenciais de estarmos juntos da população. Mas também há outro assunto, é que todos os presidentes das juntas estão representados aqui e são poucos os que trazem os problemas das suas freguesias a esta Assembleia. Muito poucos. Eu acho estranho haver presidentes de juntas que tiveram tantos anos à frente de uma junta e que agora se queixam que as juntas, que as ruas estão más, as estradas têm buracos, queixam-se do estado das suas freguesias. Mas estiveram lá há muitos anos e não fizeram nada. Portanto, eu gostava só de dizer que nós aceitamos e queremos que se mantenham para sempre as Assembleias Descentralizadas. Obrigado. Diogo Moura. Ouviu fazer uma dissertação sobre as vantagens deste evento e a justificação porque é que iríamos não cobrar 3 milhões além dos outros custos todos. Mas o que eu ouvi foi que todos os custos estariam do lado do promotor. No protocolo de colaboração, da cláusula 6, obrigações do município de Lisboa, vem, nomeadamente, preparar o espaço em causa com vista à realização do evento. Parece-me que o senhor vereador disse que isto já tinha sido feito, gastaram 1,2 milhões de euros, portanto que o promotor gastou 1,2 milhões de euros. Será que estou enganado? Não sei. Outra coisa é garantir que a vedação existente se encontre em boas condições. Isto também é a Câmara que tem que fazer. Garantir as fontes de energia elétrica, pontos de água potável, rede de água para reutilização, rede de esgotos. Portanto, isto é a Câmara que tem que fazer, que tem que pagar. Tem que assegurar os serviços de recolha e remoção dos resíduos sólidos urbanos, bem como dos locais onde se realizam eventos que antecedam. Quer dizer, eu ouvi dizer que isto é da responsabilidade, até falou em papeleiras, da responsabilidade do promotor. E mais, a Câmara compromete-se a emitir, sem que seja devido, de qualquer pagamento, todas as autorizações municipais necessárias à realização da 10ª e 12ª edições do Rock in Rio. E ainda há mais. Compromete-se a divulgar e promover, a nível institucional, designadamente a cedência de espaços publicitários. Ora, ou eu ouvi mal, ou há aqui um engano, ou no protocolo, ou no que o senhor vereador disse. O que hoje aqui estamos a discutir não é apenas um protocolo, é uma escolha política e, mais do que isso, uma escolha sobre justiça. A Câmara Municipal de Lisboa propõe-se isentar uma empresa privada com um negócio de vários milhões de euros do pagamento de mais de 3 milhões de taxas municipais. E não ficamos por aqui. Além desta isenção, o município assume ainda, como vimos, um conjunto significativo de encargos, preparação do espaço, disponibilidade de energia e água, limpeza urbana, manutenção dos espaços verdes e até a promoção do próprio evento. Ou seja, Lisboa paga para que os outros lucrem. E convém lembrar que não estamos a falar de uma entidade sem meios. Este evento conta com patrocinadores globais e parceiros mediáticos de enorme dimensão. Empresas com capacidade financeira mais do que suficiente para suportar os custos da sua atividade. Ao mesmo tempo, sabemos que este evento tem capacidade para dezenas de milhares de pessoas por dia, com bilhetes a preços elevados, gerando receitas de dezenas de milhões de euros. E é claramente um negócio altamente lucrativo. E é aqui que surge a questão essencial, onde está a equidade. Como explicamos às pequenas associações culturais, às coletividades locais, que todos os dias pagam taxas municipais, que para elas não há exceções, mas que para um grande promotor privado há isenções milionárias? Não se trata de ser contra o evento, não somos. Queremos que continue em Lisboa,
que traga dinamismo, visibilidade e atividade económica. Mas isso não pode significar abdicar de princípios básicos como a justiça fiscal. Se há margem para negociação, então negocie-se. Reduzam-se taxas, encontrem soluções equilibradas, mas isentar totalmente e ainda assumir custos adicionais é um excesso que não se justifica, porque cada euro do município abdica, é um euro que falta para investir na cidade, na habitação, na saúde, na educação, na manutenção do espaço público. E essa é a verdadeira questão. Quem beneficia e quem paga? Por isso não podemos concordar com esta opção. Votaremos contra em nome da equidade, da responsabilidade e do respeito por todos aqueles que ao longo do ano cumprem as suas obrigações para com o município. Obrigado. As manifestações pelo direito à habitação é um tema que eu não podia deixar de comentar, pois 2 deputados municipais que aqui se encontram, o deputado municipal Edgar Vaz e eu próprio, estivemos na manifestação pela habitação em 30 de setembro de 2023, a convite por escrito, como na altura tivemos a oportunidade de referir, da organização da manifestação. Conosco, além de mais 3 militantes, estiveram 3 deputados municipais. O deputado Jorge Galveias, o deputado Rui Paulo Sousa e o deputado Filipe Melo. Como a usual demonstração de liberdade e democracia que assiste à extrema-esquerda, fomos agredidos com murros e pontapés e alguns manifestantes abordaram-nos com palavras de luta como fascistas não passarão e 25 de Abril sempre. Como convidados e convictos de que estávamos num país livre e democrático, e uma vez que a habitação é um direito de todos, e não só da extrema esquerda e da esquerda, fomos defender quem necessitava de uma habitação condigna para viver. E o resultado foi este. Para não sermos linchados por estes democratas, tivemos de ser retirados, protegidos pela PSP, gerando depois críticas dos manifestantes às forças policiais. Estes tipos de manifestação nada têm de defesa pela habitação, mas sim como uma tentativa de demonstração da força política, em vez cabe tudo, habitação, LGBT, Palestina, etc. A habitação é efetivamente um direito consagrado na Constituição, no número 1 do artigo 65º, que passo a citar. Todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar. Fim de citação. E nos restantes pontos não consigo vislumbrar onde está dito que o Estado tem que dar uma habitação a alguém. Inclusivamente, nem são cumpridas por parte das autarquias as regras base de desalojar quem não cumpre os contratos, nomeadamente o tráfico de drogas e a falta de pagamento de rendas devidas. Por este facto, iremos votar contra o voto de saudação. Obrigado. O Chega está e estará sempre na linha da frente, na reivindicação das melhores remunerações, melhores condições de trabalho e dignificação das carreiras às associações humanitárias de bombeiros voluntários. As equipas de intervenção permanente são constituídas por protocolo celebrado entre a Câmara Municipal, a Associação Humanitária de Bombeiros e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, homologado pelo Secretário de Estado da Proteção Civil. É também o Secretário de Estado da Proteção Civil que determina por despacho o número de equipas de intervenção permanente a constituir em cada ano civil. Através do despacho 488/2026, de 16 de janeiro, foi determinado para este ano a constituição de 20 equipas de intervenção permanente em todo o país. O próximo despacho determinará o número de equipas de intervenção permanente para 2027. De acordo com o número 1 do artigo 7º da Portaria número 322/21, o despacho deverá ser emitido até ao próximo dia 10 de maio. No entanto, o primeiro impulso e a vontade de constituir estas equipas têm de partir das próprias associações humanitárias de bombeiros. Estas têm consciência e sabem que tanto o processo de seleção como os requisitos necessários para a sua constituição, ou até o dever de frequentar ações anuais de formação específica, dificultam e obstaculizam a sua criação, sobretudo em Lisboa, onde também existem bombeiros sapadores. Os bombeiros voluntários de Lisboa não necessitam, na nossa opinião,
de se constituírem em EIPs, para reforçar a sua profissionalização operacional, nem para garantir maior prontidão na resposta às ocorrências. Os Bombeiros Voluntários de Lisboa já garantem uma enorme e eficiente capacidade de resposta e estabilidade operacional, não carecendo, por isso, da criação destas equipas de intervenção. Necessitam, sim, de maior vontade política e disponibilidade financeira para poder adquirir mais e melhor equipamento e disporem de melhores instalações e condições de trabalho. Necessitam, sim, de estabelecer protocolos com as autarquias, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, para desenvolverem novas valências, para colaborarem proativamente nesta realidade dinâmica, que é Lisboa, e em tudo o que diz respeito ao socorro, em situações de emergência, a todos aqueles que vivem e trabalham cá. Por estes motivos, na certeza de que o Chega irá apresentar em breve uma recomendação neste sentido, iremos votar contra a recomendação do PS. Obrigado. O Chega está e estará sempre na linha da frente, na reivindicação das melhores remunerações, melhores condições de trabalho e dignificação das carreiras às associações humanitárias de bombeiros voluntários. As equipas de intervenção permanente são constituídas por protocolo celebrado entre a Câmara Municipal, a Associação Humanitária de Bombeiros e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, homologado pelo Secretário de Estado da Proteção Civil. É também o Secretário de Estado da Proteção Civil que determina por despacho o número de equipas de intervenção permanente a constituir em cada ano civil. Através do despacho 488/2026, de 16 de janeiro, foi determinado para este ano a constituição de 20 equipas de intervenção permanente em todo o país. O próximo despacho determinará o número de equipas de intervenção permanente para 2027. De acordo com o número 1 do artigo 7º da Portaria número 322/21, o despacho deverá ser emitido até ao próximo dia 10 de maio. No entanto, o primeiro impulso e a vontade de constituir estas equipas têm de partir das próprias associações humanitárias de bombeiros. Estas têm consciência e sabem que tanto o processo de seleção como os requisitos necessários para a sua constituição, ou até o dever de frequentar ações anuais de formação específica, dificultam e obstaculizam a sua criação, sobretudo em Lisboa, onde também existem bombeiros sapadores. Os bombeiros voluntários de Lisboa não necessitam, na nossa opinião, de se constituírem em EIPs, para reforçar a sua profissionalização operacional, nem para garantir maior prontidão na resposta às ocorrências. Os Bombeiros Voluntários de Lisboa já garantem uma enorme e eficiente capacidade de resposta e estabilidade operacional, não carecendo, por isso, da criação destas equipas de intervenção. Necessitam, sim, de maior vontade política e disponibilidade financeira para poder adquirir mais e melhor equipamento e disporem de melhores instalações e condições de trabalho. Necessitam, sim, de estabelecer protocolos com as autarquias, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, para desenvolverem novas valências, para colaborarem proativamente nesta realidade dinâmica, que é Lisboa, e em tudo o que diz respeito ao socorro, em situações de emergência, a todos aqueles que vivem e trabalham cá. Por estes motivos, na certeza de que o Chega irá apresentar em breve uma recomendação neste sentido, iremos votar contra a recomendação do PS. Obrigado.